Você já se sentiu traída pela sua própria família? Eu também. Mas no meio da dor, encontrei a força para recomeçar. Descobri por acaso um envelope aberto no escritório do meu pai em Niterói, quando fui procurar a conta de luz atrasada. Li e reli o testamento. Tudo. A casa, o carro, a pequena chácara em Teresópolis. Tudo no nome do meu irmão mais novo. Nada para mim. Nenhuma linha. Senti o chão sumir. Passei anos cuidando da casa, das contas, da saúde da minha mãe. Enquanto meu irmão viajava, fazia pós na Europa e postava fotos em Santorini, eu cuidava da realidade. E agora, era como se eu nunca tivesse existido. Decidi parar de pagar tudo. Luz, água, internet, parcela da casa. Eu estava exausta de ser a filha disponível. A que resolve, a que banca. Eles que se virassem. Meu salário de professora mal dava conta da minha vida em Botafogo. Um mês depois, sem nenhuma palavra, recebo a mensagem da minha mãe. A parcela da casa venceu. Sem oi, sem como você está. Era só a cobrança. Como se meu único valor fosse pagar boletos. Fiquei olhando a mensagem por minutos. Aquela frase curta doía mais do que um tapa. Não era só a cobrança da parcela. Era a cobrança da vida inteira. Respirei fundo e respondi apenas: fala com o dono da casa. Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhuma ligação. Como se eu tivesse falado algo absurdo. Mas pela primeira vez, senti que estava me defendendo, me protegendo. Não era egoísmo. Era sobrevivência. Naquela noite fui caminhar no aterro do Flamengo. Precisava pensar. Os carros passavam com pressa. As luzes dos prédios refletiam na Baía de Guanabara. E eu me sentia invisível, mas estranhamente em paz. 2 dias depois, minha mãe apareceu no meu trabalho. Invadiu a escola onde dou aula, sem aviso, no meio do intervalo. Queria saber por que eu tinha virado as costas para a família. Eu só a encarei, cansada, em silêncio. Ela me chamou de ingrata, de egoísta. Falou alto, na frente de colegas e alunos. Aquilo me feriu de um jeito que não sei explicar. Passei a vida tentando ser boa filha. E agora era a vilã? Pedi que ela saísse. Constrangida, fui até a sala dos professores e chorei no banheiro. Escondida, como tantas outras vezes. Mas ali, naquele chão frio de azulejo, decidi. Isso não ia me destruir. Peguei alguns dias de licença. Viajei para São Paulo. Fiquei na casa de uma amiga em Pinheiros. Precisava de distância, de ar. Caminhei pela Avenida Paulista, entre cafés e livrarias, tentando me reconectar comigo mesma. Foi ali, numa feirinha de domingo no Beco do Batman, que conheci a Clara. Ela vendia quadros com frases fortes e cores vibrantes. Conversamos. E ela me olhou como se me visse. De verdade. Fiquei mais do que o planejado. Clara me apresentou a um grupo de mulheres que fazia encontros semanais. Histórias de abandono, superação, força. Pela primeira vez, me senti acolhida. Entre iguais, voltei ao Rio com outra cabeça. Não resolvida, mas mais firme. Encontrei mais uma conta no meu e-mail. Seu irmão está sem trabalho. Ajude com a parcela. Agora era ele quem precisava. Irônico, né? Apaguei o e-mail sem responder. Eles que resolvessem. Passei a vida inteira sendo a rede de segurança de todo mundo. Agora era minha vez de dizer não. Duro, mas libertador. 1 semana depois, meu pai me ligou. A primeira vez em meses. A voz dele estava fria, calculada. Você vai deixar seu irmão perder a casa? Eu respirei fundo. A casa que vocês deixaram para ele? Sim. Silêncio. Então veio o golpe. Você sempre foi mais forte, achamos que entenderia. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não era força, era abandono, disfarçado de expectativa. Parei de atender ligações. Bloqueei o grupo da família. Comecei a caminhar na orla de Ipanema todas as manhãs. Era minha terapia. Vento no rosto, pés na areia, e a certeza de que eu ainda existia fora daquele ciclo. Um dia, encontrei Clara no Rio. Ela veio visitar uma prima em Santa Teresa e me chamou para um café no Largo dos Guimarães. Conversamos por horas, sobre arte,
traumas e o que fazer com a raiva que resta. Ela me disse algo que nunca esqueci. Tem gente que chama de egoísmo o que na verdade é autocuidado. Anotei essa frase num caderninho. Comecei a escrever, desabafar. Pela primeira vez, para mim mesma. Enquanto isso, as mensagens da minha mãe mudaram de cobrança para chantagem emocional. Seu irmão está deprimido. Você quer ver sua família desmoronar? A culpa vinha pesada, mas eu resistia. Um dia, meu irmão me mandou mensagem. Nunca pedi nada disso. Foi decisão deles. Eu nem sabia. Não sei se era verdade, mas pela primeira vez ele falou comigo como um ser humano, não como herdeiro. Respondi. Então prove. Venda algo, trabalhe, resolva, como eu fiz por anos. Ele visualizou e não respondeu. Talvez esperasse que eu voltasse a ser a irmã que conserta tudo. Mas essa já não existia mais. No meio disso tudo, recebi uma proposta inesperada. A coordenadora da escola onde trabalhei anos me indicou para uma vaga numa ONG em Salvador. Trabalhar com educação em comunidades carentes. Um recomeço. Fiquei em dúvida por dias. Sair do Rio, deixar tudo. Mas o que era esse tudo? Um apartamento pequeno em Botafogo, lembranças doloridas e um nome riscado de um testamento? Talvez fosse hora de ir. Aceitei a proposta. Cheguei em Salvador com uma mala e um frio na barriga. Fiquei num hostel no Rio Vermelho. A cidade me recebeu com calor, axé e aquele pôr do sol no farol da Barra que parecia dizer: vai ficar tudo bem. O trabalho era intenso. Escola improvisada num galpão em Periperi. Poucos recursos, muitos desafios. Mas as crianças me olhavam com olhos que pediam esperança. E eu queria dar isso a elas. E a mim, nos finais de semana, ia à praia do Porto da Barra. Sentei na areia, ouvindo os ambulantes, os risos, o som distante de um atabaque. Me senti viva. Pela primeira vez em anos, não era a filha, a irmã, a provedora. Era só eu. Mas fantasmas não se vão tão fácil. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era meu irmão. A casa estava prestes a ir a leilão. Ele chorava. Pedia ajuda. Não dinheiro, mas conselhos, apoio. Dessa vez, ouvi com calma. Não me coloquei à disposição. Apenas ouvi. Depois disse: você precisa enfrentar isso. Eu não posso viver duas vidas. Ele não respondeu na hora, mas me mandou mensagem dias depois. Obrigado. Em Salvador, conheci Teresa. Coordenava a ONG com uma energia de furacão, forte, generosa e direta. Me adotou como irmã. Me apresentou ao samba, ao dendê, à luta comunitária. Me senti em casa. Escrevia todas as noites. Virou rotina. Transformei minhas dores em textos. Alguns mandei para Clara, que dizia: isso precisa ser publicado. Achei exagero, mas comecei a acreditar. Só um pouco. Voltei ao Rio só uma vez, para buscar documentos. Passei em frente à casa dos meus pais. Estava com placa de venda. Um vazio me atravessou. Mas não era tristeza. Era libertação. Aquela casa não era mais minha prisão. Minha mãe não estava. Nem me procurou. Descobri que ela foi morar com uma tia em Petrópolis. Senti uma pontada, mas não fui atrás. Tinha deixado o papel de filha submissa no passado. De volta a Salvador, me envolvi mais com o projeto. Dávamos oficinas de leitura e escrita para jovens da Liberdade. Comecei a compartilhar minha história aos poucos. As meninas me ouviam como se eu fosse uma heroína, mas eu não me sentia heroína. Ainda tinha medo. Às vezes acordava no meio da noite com culpa, com raiva, com saudade. Emoções emboladas como um novelo que eu mal sabia onde começava. Teresa me dizia: você tá fazendo a faxina interna. Vai doer, vai feder, mas depois a casa fica limpa. E eu ria, porque era verdade. Aquela mulher parecia ter vivido 1000 vidas e todas me davam lição. Numa dessas noites, sentei à beira da praia de Itapuã e comecei a reler tudo o que havia escrito. Dor, rompimento, renascimento. Era um livro. Clara estava certa. Era uma história que precisava sair do meu peito.
Mandei os textos para uma editora pequena de São Paulo. Não esperava nada. Mas semanas depois, recebi a resposta. Queriam publicar. Quase desmaiei no meio do supermercado, com um pacote de arroz na mão. O livro se chamaria Herança Nenhuma. Clara chorou quando contei. Disse que agora outras mulheres iam se reconhecer nas minhas palavras. Eu ainda não acreditava totalmente, mas algo dentro de mim começava a florescer. Fizemos o lançamento em Salvador, num espaço cultural no Pelourinho. A sala lotou. Teresa, Clara, as crianças do projeto. Quando peguei o microfone, minhas mãos tremiam. Mas eu falei. Pela primeira vez, sem medo, o livro se espalhou. Pequeno, mas potente. Recebi mensagens de mulheres do Brasil inteiro, contando histórias parecidas, duras, lindas. Foi como se eu tivesse entrado para uma irmandade invisível. Um dia, recebi uma carta, escrita à mão. Reconheci a letra, minha mãe. Falava que tinha lido meu livro, que chorou, que se viu retratada naquelas páginas e que não sabia pedir desculpas, mas queria tentar. Fiquei paralisada. Era tarde? Talvez. Mas havia algo ali. Um começo. Não de uma reconciliação forçada, mas de uma conversa possível. Uma chance de entender, de recomeçar. Sem esquecer o que houve, respondi a carta. Curta, sincera. Disse que não guardava mais ódio, mas ainda carregava feridas. Que o perdão não era um passe livre, mas um processo. E que se ela estivesse disposta, poderíamos conversar um dia. Ela respondeu dias depois. Disse que estava em Petrópolis, morando sozinha, e que lia meu livro todos os dias. Achei exagero, mas algo ali me tocou. Eu conhecia aquele silêncio. Talvez ela também estivesse se limpando por dentro. Fui até lá. Peguei um ônibus cedinho na rodoviária Novo Rio. Subi a serra com o coração acelerado. Cada curva era uma lembrança. A casa da infância, os natais abafados, os silêncios gritantes da nossa família. Nos encontramos num café pequeno na Rua Teresa. Ela estava mais magra, envelhecida. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Olhou para mim com algo que parecia remorso. Não falamos por minutos. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu falhei com você. Achei que te poupava, mas só te empurrei pro abismo. Meu peito apertou. As lágrimas vieram. Mas não de dor, de alívio. Conversamos por horas. Não resolvemos tudo. Mas pela primeira vez, ela ouviu. Sem se defender. Sem desviar. E eu falei. Pela mulher que fui, pela menina que ficou no esquecimento, por todas que nunca foram ouvidas. Voltei para Salvador com a alma mais leve. Teresa me esperava com acarajé e abraço. Clara mandou flores. E pela primeira vez entendi. Família nem sempre é quem te dá o nome. Às vezes é quem te devolve a voz. Recebi convite para uma palestra em Belo Horizonte, num evento sobre mulheres e autonomia. Falei sobre minha história. Depois, uma moça me abraçou e disse: "Você contou minha vida. Obrigada." Saí de lá com o coração em brasa. Decidi criar um grupo online com mulheres que viveram histórias como a minha. Chamamos de Filhas Invisíveis. Em um mês, já eram mais de 1000, de todo o Brasil, compartilhando dores, conselhos, vitórias. Contei a ela, numa noite calma, sentadas na varanda do nosso novo apartamento no bairro do Rio Vermelho. Disse que tinha medo de estragar tudo. Ela sorriu e respondeu: "A gente não estraga o que constrói com cuidado." Nos tornamos um casal, sem alarde, sem anúncio, apenas vivendo, cozinhando juntas, criando projetos, cuidando uma da outra. Era como aprender a respirar de novo, depois de anos embaixo d'água. Lancei meu segundo livro. Enquanto eles herdam, nós nos curamos. Foi mais direto, mais político. Falava de dinheiro, poder, gênero e silenciamento. E o que era resistência para quem sempre viveu apagada? Recebi mensagens de mulheres do Acre, de Curitiba, do interior do Maranhão. Algumas tinham sido expulsas de casa. Outras cuidavam de pais doentes sem apoio.
Todas queriam ser vistas. E agora eram... Um dia recebi uma ligação inesperada. Meu irmão. Disse que estava em Salvador, a trabalho. Queria me ver. Hesitei, mas aceitei. Marcamos num café em frente ao elevador Lacerda. Coração acelerado de novo. Ele chegou diferente, mais calado, sem arrogância. Disse que leu meus livros, que entendeu muito do que não via antes. Pediu desculpas e contou que estava fazendo terapia. Pela primeira vez me surpreendi. Não nos abraçamos, mas nos olhamos com um tipo de respeito novo. Ele disse que queria reconstruir, não forçar, que esperaria o tempo que fosse. Eu agradeci. Disse que a porta estava entreaberta. Minha mãe me mandou uma foto. O livro na estante, ao lado de uma vela acesa. Ela disse que agora fazia questão de contar às amigas que a filha era escritora. E eu sorri, não por orgulho, mas por paz. Fomos convidadas para levar o Filhas Invisíveis para Recife. O evento aconteceu no Marco Zero. Mulheres de todas as idades nos abraçavam. Algumas choravam. Era como devolver identidade para quem foi apagada por anos. No palco, olhei para Clara na plateia. Ela sorria com os olhos marejados. E naquele momento eu soube. Não era só uma fase boa. Era minha nova vida. E eu não queria voltar a ser quem eu fui antes. Ganhei um prêmio de literatura em São Paulo. Nunca tinha estado num palco tão grande. Mas o que me fez tremer não foi o tamanho do público. Foi ouvir meu nome seguido de Autora Revelação. Eu? Revelação? No hotel, depois da cerimônia, Clara me segurou pela cintura e disse: Você fez isso. Você se reconstruiu. E nem percebeu o quanto cresceu. Chorei ali mesmo. Porque sim, era verdade. Eu me fiz do zero. Voltei a falar com meu pai. Uma videochamada breve. Ele parecia cansado, distante. Mas pediu desculpas, pela ausência, pela omissão, e disse: Sua mãe fala de você o tempo todo. Pela primeira vez senti ternura. Comecei a escrever um terceiro livro. Desta vez, sobre amor. Amor entre mulheres. Amor próprio. Amor que constrói. Porque sim, até o amor pode ser uma forma de resistência, de cura, de revolução. Visitamos minha mãe em Petrópolis. Levei Clara. Não foi fácil, mas foi possível. Tomamos café juntas, falamos do passado com cuidado, do presente com esperança, e do futuro com um certo medo, mas sem recuar. Decidimos casar. Nada grandioso. Só nós, algumas amigas e um pôr do sol em Morro de São Paulo. Um violão, nossos votos e o som do mar como testemunha. Teresa chorou. Disse: Vocês escreveram o final mais bonito. Mas não era final. Era começo. Continuei viajando, palestrando, escrevendo. Clara abriu um pequeno selo editorial só com autoras mulheres. Nosso apartamento virou lar e escritório, casa e trincheira. Recebi uma carta anônima. Uma jovem dizia que desistiu de se matar depois de ler Herança Nenhuma. Disse que pela primeira vez sentiu que alguém entendia sua dor. Aquela carta ficou na minha estante, como lembrete de tudo. Em uma palestra em Porto Alegre, uma mulher veio até mim no final e disse: Eu estava perdida. Achei que nunca mais poderia me reconstruir, mas agora vejo que é possível. Não sabia o que responder, então apenas a abracei. A editora me procurou para um quarto livro. Era sobre a história de mulheres anônimas que não tinham fama, mas tinham coragem. Pensei nas mulheres do grupo Filhas Invisíveis. Elas mereciam ser ouvidas. Em cada cidade que visitávamos, eu sentia a energia de um país inteiro que não se calava mais. E era isso que eu queria. Que as mulheres falassem, que contassem suas histórias sem medo, sem vergonha. A relação com minha mãe continuava lenta, mas constante. Não nos entendíamos sempre, mas havia mais espaço para o silêncio, para o carinho sem palavras. Às vezes, a cura vem em pequenos gestos. Clara e eu criamos um projeto de residência artística para mulheres escritoras. A cada semestre trazíamos novas vozes,
A literatura se tornou nosso lar, e aquele espaço se transformou no nosso refúgio de criação e força. Teresa veio morar com a gente durante uma temporada, sempre disposta a ajudar. Dizia que o mundo precisava de mais lugares como aquele. Um lar, não só físico, mas emocional, onde todas podiam ser quem realmente eram. Fui convidada a dar uma entrevista ao Roda Viva. Durante a gravação, tive um momento de epifania. Vi o quanto minha história tinha tocado outras vidas. Nunca imaginei que aquilo tudo poderia virar movimento, virar força. A vida me deu mais uma reviravolta quando comecei a ver meu livro em escolas, em bibliotecas. Jovens mulheres se aproximavam de mim nas ruas para agradecer. Algumas falavam sobre suas próprias histórias, e eu sentia o impacto que o meu trabalho gerava. Fui fazer uma palestra em Fortaleza, e quando terminei, uma mulher me disse: "Eu te vi aqui, mas te vi em todos os lugares da minha vida antes. Você não sabe, mas você me salvou." Aquilo foi o suficiente para me lembrar que o sofrimento tem um fim, mas a transformação dura. Clara e eu começamos a planejar o futuro. Nossos projetos, nossas vidas, como duas mulheres que sabiam exatamente onde estavam e o que queriam. Não mais apagadas, não mais silenciadas, apenas livres. Fui convidada para dar uma palestra na Universidade de Brasília. No palco, olhei para o público lotado e pensei em todas as vezes que estive sozinha. Todas as noites de insegurança. E então percebi, nunca mais estaria sozinha. Durante o evento, um grupo de estudantes me entregou uma carta. Eles haviam criado uma biblioteca comunitária em homenagem ao meu livro. E ao lê-la, algo me tocou profundamente. O que eu escrevia agora estava plantando sementes. Quando a pandemia chegou, eu estava em casa com Clara e Teresa. O mundo parecia desabar lá fora, mas dentro de casa criamos um espaço de acolhimento. Transformamos a dor do isolamento em oportunidades para refletir e escrever ainda mais. Lembrei das palavras de minha mãe, sobre os sacrifícios dela. Talvez ela não soubesse como me mostrar isso, mas com o tempo, comecei a entender que sacrifícios podem ser feitos com amor, mesmo que imperfeitos. Fui à casa de minha mãe, em Petrópolis, em um dia frio de inverno. Sentamos juntas, em silêncio, e foi como se, pela primeira vez, nos olhássemos realmente. Eu não era mais a menina ferida, e ela não era mais a mãe distante. Ela me entregou uma caixa de fotos antigas, e entre as imagens, encontrei uma carta dela, escondida entre as páginas de um álbum. Eu te amo, mesmo sem saber como dizer. Não precisei de mais nada. A cura estava ali. O movimento Filhas Invisíveis continuou a crescer. A cada mês, mais mulheres chegavam para compartilhar suas histórias. Cada vez mais, elas se viam. E nós, como sociedade, começávamos a entender o peso e a beleza de nossa trajetória. Clara e eu decidimos fazer uma viagem para a Itália. Não uma viagem qualquer. Era para que nós duas explorássemos o que significava a nossa história juntas, como mulheres livres, como parceiras. A viagem virou um marco na nossa vida. Passei a olhar para o futuro com uma calma que nunca imaginei. A insegurança não havia desaparecido, mas agora ela fazia parte da minha jornada, como uma amiga velha que te ensina mais do que os ventos da certeza. Em minha última palestra no Rio de Janeiro, senti um peso se dissipando. Era o último passo, talvez, na reconstrução de minha história. Olhei para o público e disse: "Eu não sou mais a mulher que nasceu sem herança. Agora, eu sou a mulher que construiu sua própria. Tinsa." Eu estava pronta para deixar o passado onde ele estava, atrás. Não o negava, mas o transformava em parte da narrativa que agora me pertencia. O que me aconteceu não me define mais. O que eu escolho ser, sim. Hoje, não sou mais apenas a escritora. Sou uma mulher que encontrou seu lugar no mundo, que passou por um processo doloroso, mas construtivo. Uma mulher que finalmente se libertou das amarras do passado e se reconectou com sua essência. Com Clara ao meu lado, com minha mãe em paz, com as mulheres que me inspiraram,
Sei que o futuro é mais do que simples possibilidades. Ele é uma construção diária, um legado de dor, mas também de resiliência e amor. E por fim, percebi que o que realmente importa não são os erros que cometemos ou as falhas que carregamos. O que importa é o quanto somos capazes de nos reerguer, de aprender, de construir e, principalmente, de amar. Amor, sim. O que nos salva. Então, com o sol se pondo sobre o Rio de Janeiro, refletindo na água da Baía de Guanabara, me senti inteira pela primeira vez. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, finalmente, eu estava em paz com minha própria história.